Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas. O nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Começando mais um Telas Latinas aqui no Adjuntos Podcast, o projeto que foi idealizado pela Carolina Baumann e pelo Paulo Weine para realizarem esse canal coletivo de podcasts. Esse vai ser o nosso 21º Telas Latinas. Sigam então o nosso Adjuntos no YouTube, no Spotify, ativa lá o sininho para seguir a gente, para que mais pessoas tenham acesso a esse projeto coletivo. O podcast Adjuntos tem a produção geral e os trabalhos técnicos, então, do Paulo Weine e da Carol Baumann. E além do Telas Latinas, o Adjuntos Podcast conta ainda com o programa Rua da Margem, apresentado pelo jornalista Paulo César Teixeira. Toda essa galera trabalhando junto, coletivamente, para fazer esse podcast. Então vamos hoje ao nosso 21º Telas Latinas. Para minha alegria, eu vou falar com um grande amigo, antes de falar com audiodescritor e doutor e um monte de coisa que o cara é, eu vou falar com meu amigo Felipe Mianes. Mas vamos lá, deixa eu anunciar ele aqui. Felipe Mianes é graduado em História, é mestre e doutor em Educação pela URGS, com pós-doutorado em Estudos Culturais em Educação. Ele é audiodescritor desde 2011, é sócio da empresa AD em Todos os Cantos, fez parte da audiodescrição de filmes como A Oeste do Fim do Mundo, Ainda Somos os Mesmos, Turma da Mônica, Laços, La M, e também das séries como Plural, Cangaço Novo, entre dezenas de produções audiovisuais. Bom, só eu aqui teria várias que eu lembrei que o Felipe fez, consultoria em audiodescrição, inclusive alguns trabalhos que eu tive a oportunidade de dirigir. Felipe, deixa eu te dizer primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer te receber, meu amigo. Agradeço pelo espaço, ainda mais com um amigo tão querido e saudades já, né? Estou um pouco distante em Uberlândia, mas a tecnologia serve para isso. E agradeço o convite, agradeço o espaço, não só para mim, mas para todo pessoal que trabalha com acessibilidade, enfim, e para quem trabalha com audiovisual, conhecer o que é acessibilidade comunicacional. Pois é, acho que esse vai ser realmente um podcast marcante, um Telas Latinas marcante, porque... Bom, primeiro vamos localizar no espaço e no tempo também, né? O Felipe está falando nesse momento lá em Uberlândia, eu estou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a Carol e o Paulo, que fazem os trabalhos técnicos, estão em Porto Alegre, né? E estamos aqui fazendo esse podcast. Eu queria, Felipe, em primeiríssimo lugar, que tu falasse o que é a audiodescrição, Felipe. Explica para o nosso público o que é a audiodescrição. Eu e tu trabalhamos com audiodescrição já faz um bom tempo juntos, mas eu queria que tu explicasse o que é a audiodescrição. Bom, a audiodescrição é um processo de tradução. A gente costuma dizer, de uma maneira mais didática, que a audiodescrição transforma imagens em palavras para pessoas com deficiência visual. Embora ela sirva também para pessoas que têm outras deficiências, como pessoas dentro do espectro autista, mas basicamente ela é para pessoas cegas ou com baixa visão. E, claro, ela é muito mais do que só traduzir imagens para palavras, mas basicamente é isso. Felipe, olha só, antes da gente entrar no teu trabalho, a gente falar sobre a importância da audiodescrição, vamos falar um pouco também da questão das leis aí, de tudo que pega, e eu queria que tu contasse para nós a tua história. Como é que tu virou um audiodescritor? Porque antes de tudo, tu é um grande cinéfilo, né? Talvez tu seja uma das pessoas que mais assiste filmes que eu conheço, assim. Tu desde pequeno assistiu muito cinema, assistiu muitos filmes. Enfim, né? Tu é um cara, tu é um consumidor de cinema, né? E entende muito de linguagem narrativa de cinema, né? E eu queria que tu explicasse, então, como é que tu vira o Felipe Mianes, que é uma referência no Brasil em audiodescrição. Eu, desde criança, uma das heranças que meu pai me deixou foi essa, assim, de assistir muito filmes. Ele trabalhava com locadoras de videocassete. Os jovens não sabem o que é isso, procurem no Google depois o que é um videocassete, mas na nossa época era como a gente tinha acesso ao audiovisual. Ia no cinema, enfim, eu sempre tive baixa visão, então eu tinha mais facilidade nos filmes que estavam no videocassete, na televisão, que a tela era
mais perto para mim. Então, era muito mais uma diversão. Aí, depois, quando eu era um pré-adolescente, já adolescente, enfim, eu comecei a me interessar muito por questões que hoje eu sei que são os roteiros do cinema. Eu ficava muito encantado com as histórias, com as narrativas. Depois comecei a perceber a fotografia e, nossa, esse filme é legal por isso, esse filme é legal por aquilo e tal. Mas eu não tinha todo o acesso a todo tipo de material que eu gostaria de ter, porque nem tudo era acessível para mim. O que eu conseguia assistir de perto, ou o que eu conseguia ver daquilo que eu assistia, eu conseguia pegar alguma coisa. Claro que tinha muito filme que eu não pegava quase nada, porque não tinha referência de diálogo, ou as imagens tinham detalhes muito pequenos que eu não conseguia enxergar. Tinha essas coisas. Mas mesmo assim, a linguagem cinematográfica sempre me interessou muito. Em 2009 eu descobri, porque teve a primeira sessão de cinema com audiodescrição em Porto Alegre. Eu sou natural de Porto Alegre, eu já vivi em Uberlândia desde janeiro desse ano, e desde aquele dia, quando é a primeira vez que eu botei o pé lá dentro, que eu ouvi a audiodescrição, nossa, eu quero fazer isso. E, por sorte, menos de 6 meses depois, eu comecei a fazer um curso de audiodescrição, estudei para isso, comecei a estudar, comecei a construir a minha trajetória como audiodescritor. E, claro, no mesmo dia da sessão, eu já tentei falar com a audiodescritora e tal, descobri que ia ter curso, me formei, enfim, eu acho que isso é importante a gente dizer também, que a audiodescrição ainda não é uma profissão regulamentada, mas a gente precisa estudar muito para isso, não só a técnica de audiodescrição, mas também ter repertório cultural para isso. Excelente, Felipe. Quando a gente começou a conviver junto, eu acho que foi 2013 ou 2014, eu me lembro que 2014 eu tenho certeza que nós começamos... 2013 que a gente começou a rodar o Todos, mas eu acho que a gente começou antes. 2014 foi o Todos, 2013 foi o Oeste do Fim do Mundo, e aí teve aquele piloto lá que fez. Tá aí. Agora o Felipe, olha, eu digo, a memória do Felipe é um negócio, assim. Felipe, desde que a gente se conheceu, a gente debatia, dialogava muito sobre cinema, e tu sempre tu me trazia muito, eu aprendia muito contigo sobre narrativa mesmo, para além da questão da audiodescrição que tu, a Mari, a Marilane Castro da Costa, da Acorde Filmes, que é a tua grande parceira também nessa questão de audiodescrição, e outras pessoas me fizeram me apaixonar por esse tema da audiodescrição, né? Hoje eu não abro mão, independente dos editais ter como uma contrapartida ter a acessibilidade, né? Ou seja, Libras, Língua Brasileira de Sinais, audiodescrição, AAD e LSE, né? Legendas descritivas ou linguagem para surdos, legendas para surdos e ensurdecidos. Vocês me fizeram me apaixonar pela questão da acessibilidade. E tu foi um cara que me fez, né, me apaixonar pela questão da audiodescrição, porque tu falava com muita propriedade sobre a audiodescrição, mas tu ia me audiodescrevendo algumas coisas. Eu queria... Explica para nós, para o público, qual a diferença de um roteiro, como é que são os processos, assim? Tu chega um filme para ti, tu recebe o roteiro do filme, e aí vocês vão fazer o roteiro de audiodescrição, que é um outro roteiro que depois... Vamos no passo a passo para o público entender isso. Um roteiro de audiodescrição é basicamente a gente, principalmente para audiovisual, falando para audiovisual, né? A gente constrói um roteiro de audiodescrição, ele é uma narrativa tradutória, em que a gente insere as descrições no que a gente chama de janelas de inserção, que são aqueles espaços entre os diálogos, onde ou tem trilha sonora, mas aí depende da trilha sonora também, porque dependendo se tiver letra ou se tiver um contexto que precisa ela estar ali, a gente mais diretamente, né, para o ouvido e para o entendimento de quem está ouvindo. Mas basicamente é encontrar espaços entre diálogos para que a gente insira as descrições. Por exemplo, fulano de tal entra pela porta da casa que tem paredes verdes e um sofá vermelho em frente a um televisor amarelo. É uma casa meio colorida essa. Mas enfim, então a gente vai mostrando, vai traduzindo essas imagens para palavras de uma forma
narrativa. E a gente pode ser mais direto, mais objetivo, digamos assim, ou pode falar isso de uma forma mais poética. Então a gente vai construindo a narrativa através das palavras. A gente vai moldando com as palavras. Porque a gente pode dizer a mesma coisa de formas diferentes de acordo com a construção das frases e de acordo com as palavras que a gente usa. Na audiodescrição, a gente faz esse processo de tradução, claro, a cada janela de inserção e a gente constrói uma narrativa dentro de uma obra cinematográfica de, sei lá, de 80 minutos, a gente tem, em média, umas 100 janelas de inserção. Enfim, o que acontece é que a gente tem o roteirista, que é a pessoa que vai traduzir, vai fazer essa tradução, vai escrever esse texto tradutório, né, essas frases que vão traduzir as imagens. Nós temos o audiodescritor consultor, que é a pessoa com deficiência visual que vai validar esse roteiro, porque nós sempre precisamos da perspectiva de uma pessoa com deficiência visual, que tenha formação específica para isso, claro. Então pode ser todas, mas não são qualquer uma pessoa com deficiência visual para fazer essa função. Mas é interessante uma coisa, e se me permite falar rapidinho disso, assim, até certo ponto, até certo momento da história da audiodescrição no Brasil, a gente tinha apenas consultores, as pessoas com deficiência visual podiam ser apenas consultoras. Depois elas começaram a fazer narrações também, de acordo com a evolução da tecnologia, pessoas cegas passaram a poder usar a tecnologia para narrar, e agora eu e Milena Rodrigues, que é minha sócia, a gente construiu, nós dois somos pessoas com baixa visão, então a gente construiu uma forma de fazer que nós fazemos em coautoria. Então não tem... Quando você faz um roteiro de uma pessoa que enxerga, um roteirista e um consultor, você de certa forma tem uma hierarquia. E nós desconstruímos isso. Então são duas pessoas com baixa visão escrevendo o roteiro de audiodescrição. Então eu passei de consultor de roteiros para escritor de roteiros. E isso é uma coisa que me encanta, porque é o que eu sempre quis fazer, na verdade. O que eu mais sei fazer, eu acho que é escrever. Aliás, tu escreve muito bem, né, Felipe? Há muito tempo, né? Quer dizer, além de ser um leitor voraz, eu vou abrir aqui um parênteses rápido. Tu falou uma coisa aí muito importante, hein, Felipe? Vocês estão fazendo um pioneirismo no Brasil, né? Aliás, eu me lembro de todos, né? O quanto tu trabalhou comigo e com a Mari, os diretores do Todos, para que o nosso longa, que ele fosse apenas, e claro, o Mari e eu também tínhamos essa convicção, e ele foi lançado apenas longa-metragem com acessibilidade total, né? Não há uma outra perspectiva de ver o Todos. Ou todas as pessoas veem de forma conjunta ele com acessibilidade plena e total e aberta. Quando eu digo aberta, é para que não há uma cópia do Todos sem ter acessibilidade. Ele só tem com audiodescrição, com libras e com legendas descritivas, né? E isso, imagina, isso é 2014, a gente filmou, a gente lançou ele em 2015 ou 16, agora não me lembro, acho que foi 16. É tanta coisa que... Mas o fato é que desde que a gente filmou 2014 até agora, 2024, passaram 10 anos. Eu acho que cada vez está melhorando mais, mas eu acho que tem que ter sessões e tenho provocado isso. Estou falando isso a partir de alguém que tem feito isso. Eu tenho feito várias sessões em filmes que dirigi com acessibilidade aberta, para que todo o público tenha... Tu participou ano passado, trabalhou, que é o Glênio, nós exibimos lá em Gramado com acessibilidade aberta. Esse ano, novamente em Gramado, um filme convidado que tu também trabalhou, que é o Esclerosada Não é a Avó, exibimos com áudio aberto, ou seja, todas as pessoas tiveram que ter a mesma experiência, e essas camadas a mais de reflexão que as pessoas têm que fazer, que é ouvir alguém áudio descrevendo, ver a janela de libras, ver a legenda descritiva, o público reage de uma forma muito positiva. O público sempre diz assim, o retorno é... No início, tu perguntar quantas pessoas aqui já viram um filme com áudio, já assistiram um filme com audiodescrição. Quase 90% do público, com acessibilidade, quero dizer, quase 90% do público diz não. Ou no máximo as pessoas dizem que já viram com janela de libras, porque hoje a janela de libras já está bastante difundida, né? Mas com audiodescrição são raras as pessoas. No momento que elas assistem com audiodescrição, elas se encantam por essa camada extra da audiodescrição.
Porque a audiodescrição não é apenas pessoas, como tu falou, para pessoas com baixa visão ou cegas. Também pessoas, por exemplo, com idade avançada. Te confesso que eu tenho filmes que tu audiodescreveu para mim, filmes que eu trabalhei, inclusive filmes que... O Grito, que é um filme que eu dirigi, que teve camadas que tu enxergou no filme que eu não tinha visto. Que eu só fui ver no momento que tu e a Mari me mandaram a audiodescrição, né? Eu acho muito importante a gente debater o papel da audiodescrição. Acho fundamental a gente falar sobre isso. E eu queria a tua opinião, Felipe. Esses debates que estão havendo, assim, porque, ok, como eu falei antes, os editais, eles preveem que a audiodescrição exista. É uma contrapartida de quem ganha edital público no Brasil. Mas, quando a gente faz filmes independentes, muitas vezes as pessoas optam em não colocar. Eu coloco sempre a acessibilidade plena. Todas as possibilidades. Os últimos filmes todos que eu fiz, eu coloco, porque entendo que isso não é apenas uma questão de ser... Não passa por essa coisa de alguma coisa como... sei nem como detalhar. Não é uma questão de ser generoso, de nada disso. É uma questão de que eu quero que mais pessoas assistam o filme. Essa é a minha busca. Eu quero. Para que a gente faz um filme? Para as pessoas assistirem. Então eu quero que as pessoas assistam o filme. Se eu colocar com acessibilidade plena e total, eu vou ter mais pessoas assistindo o filme. Mas eu queria que tu me desse a tua opinião sobre essa questão que ainda algumas diretoras, alguns diretores, alguns roteiristas um pouco assim relutantes à questão da audiodescrição. O que acontece assim, eu acho que a gente tem certo conservadorismo dentro do progressismo, que é a maior parte das pessoas que trabalham com audiovisual estão nessa vertente progressista, mas são conservadoras na medida em que não conhecem o recurso de audiodescrição e talvez por isso sejam tão relutantes. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho didático de apresentação desse recurso e de mostrar que não é só uma questão de legislação, mas também uma questão de formação de plateia. Se o que a gente tem mais falta hoje em dia no audiovisual brasileiro é a falta de plateia, e viva a cota para tela, mas a gente viveu 4 anos apanhando. E é claro que a gente vai perder, não vai ser em 2 anos que a gente vai recuperar tudo isso. Então, é importante que a gente construa público. E as pessoas com deficiência são um público que ainda precisa ser cativado. Não tem uma semana que eu não fique sem saber de um depoimento de uma pessoa dizendo pra gente aqui: poxa, foi a primeira vez que eu ouvi a audiodescrição, que legal, eu vou querer ouvir de novo, toda vez que tiver me chama. Só que se encara isso como um custo. Então, os realizadores e os produtores pensam, tem que fazer acessibilidade e tal, que chato, não conheço quem faz, coloca Libras lá e pronto. Só que nós temos quase 20 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. A maioria delas tem deficiência visual. A audiodescrição quando o trabalho que a gente tem feito aqui em Uberlândia mostra muito isso, porque a gente começou praticamente do zero. A AD em Todos os Cantos, que é a empresa que eu sou sócio junto com a Milena, a gente tem um direcionamento de trabalhar com produtores independentes. A gente não quer trabalhar para os grandes canais de streaming. O pessoal que quer ganhar pouco lá fazendo, que faça. A gente quer trabalhar com os produtores independentes. E isso nos faz construir uma formação de pessoas, de produtores, que começam a emergir trabalhos pequenos, depois um pouco maiores, desses editais, e elas começam a entender a importância disso. No momento em que você faz um trabalho de audiodescrição e o produtor vê aquilo e ele percebe que ele se emociona assistindo, ele nunca mais deixa de fazer. Ou pelo menos tenta sempre fazer. Então é uma questão de mostrar, da gente mostrar como é que funciona. É claro, a gente precisa convencer também. O fato de Milena e eu sermos professores nos ajuda muito na questão didática, de como lidar com os produtores, de como dizer, vamos sentar aqui, quanto é que vocês têm para acessibilidade? Vamos construir aqui o que a gente consegue fazer. Então não é impor, você tem a lei e tal, e você tem que cumprir de qualquer jeito, porque senão, não é, a gente constrói pontes, diálogos, conhecimento para as pessoas, que é o necessário. E é claro que a gente tenta sempre uma camada de ousadia também, que é necessário. Essas sessões abertas, elas são importantes,
Eu acho que isso conscientiza muita gente. Eu acho que não é o canal mais usual ou mais viável comercialmente, porque isso inviabiliza uma série de coisas, mas também não concordo que a gente tenha que ter só aplicativos que os realizadores dos filmes paguem uma fortuna para hospedar os seus filmes nos... Então, Felipe, explica um pouco só para o nosso público, antes da gente ir lá para os finalmente, que daqui a pouco a gente tem que ir para os finalmente. Quais são os aplicativos hoje? Como se dá esses aplicativos numa sala de cinema normal, assim, que a gente vai e entra nessas salas, sei lá, de shopping, essas que eu não gosto muito, eu prefiro salas de calçada e salas de arte. Mas como é que se dá hoje isso, assim? Ou na própria televisão, né? Assim, no cinema, existe mais de um aplicativo hoje em dia, deve ter uns 4 ou 5 já. Então você baixa o aplicativo no celular e você tem o texto da audiodescrição ou da Libras, dependendo do que você precisa, ou do que você quer. E você entra na sala de cinema e ele sincroniza a Libras ou a audiodescrição do filme. Se você vai ouvir a audiodescrição, ele vai sincronizar o áudio para você e você vai ouvir no seu próprio celular a audiodescrição do filme. É claro que a gente tem muitos problemas nisso, porque nem todo mundo tem um celular bacana ou com internet o tempo todo para usar, e as salas de cinema são desobrigadas a isso, porque, como eu disse, a gente teve um desmonte da cultura e a boiada passou nesse sentido. Mas, enfim, é assim que acontece hoje em dia, pelo menos nas sessões comerciais. É claro que a gente tem exibições específicas, em festival, por exemplo, que a gente fez um festival de cinema chamado Cine Família na Praça, que foram exibidos 10 filmes em 2 dias, na cidade de São Roque de Minas, com 7 mil habitantes. Lotou a praça nos 2 dias, foi bacana, as famílias todas lá e tal. E a gente usou o equipamento de radiotransmissão. E foi bacana também, enfim. O equipamento de transmissão é esse do celular ou é aquele que tem? Não, é por um aparelho que a gente tem, a empresa tem. Nós transmitimos a audiodescrição por um sinal de rádio. Tá. E as pessoas têm um radinho que elas ouvem com fone de ouvido e tal. E outra possibilidade também é aqueles aparelhos que quando a gente chega numa sala, tem uma cabine de audiodescrição ali ao vivo, as audiodescritoras e audiodescritores, os locutores... É a mesma coisa, é o mesmo sim. E eles botam o fonezinho e... Felipe, deixa eu contar então, para a gente ir terminando, eu quero compartilhar com o público uma oportunidade que eu e o Felipe temos muitas histórias juntos, a gente fez... vários filmes já juntos, o Felipe é protagonista do Todos, né? Além de ter trabalhado na audiodescrição do filme, ele protagoniza o Todos. Ele também é o protagonista da série Plural, que fala sobre turismo acessível. A gente já dividiu aí muito hotel pelas essas estradas da vida fazendo filmes, né? E eu sempre aprendi muito com o Felipe, né? As questões de identificar para mim, por exemplo, Cassol, isso aqui é algo acessível, isso aqui não está acessível, isso diz que está, mas não é acessível. Qual é para a gente também uma diferença, Felipe? Quando as pessoas vão a museus, elas colocam um fone, às vezes, se querem, e ali tem existe uma diferença daquela audiodescrição que é feita ali para museus para uma audiodescrição feita para o cinema, por exemplo? Tem, porque, bom, no museu pode ser só o audioguia, e aí ele não tem audiodescrição. E pode ter o audioguia com audiodescrição. E é uma experiência diferente, porque é um tipo de narrativa diferente, né? Você não tem os espaços, você não está comprimido por diálogos, digamos assim, né? Sim. Então você tem um tempo maior para descrever as imagens quando você descreve no museu. É claro que você não vai ficar 5 minutos descrevendo uma única imagem, porque senão a exposição vai levar 6 horas para você percorrer. Mas fora isso, a gente é uma narrativa diferente, digamos. O nome é o mesmo, mas é um produto até bem diferente. Perfeito, Felipe. Era isso que eu queria aqui para as pessoas entenderem, porque muita gente às vezes confunde essas coisas. No teatro também é diferente. Para fechar, Felipe, eu queria compartilhar com o público, eu fiz um curta-metragem, eu e uma equipe fizemos um curta-metragem chamado Grito, e aí o seu Felipe Mianes e a dona Marilene Castro da Costa, que eu tenho a oportunidade de dizer que são minha amiga e meu amigo, eles me propuseram que eu fizesse a própria narração do filme que eu havia dirigido. E eu sempre fui um defensor da audiodescrição, topei. Mas quando eu me deparei de fazer a audiodescrição, eu encontrei um outro filme. Então vejam a beleza da audiodescrição. Eu, enquanto diretor, fazendo a locução da audiodescrição do filme que eu mesmo tinha dirigido, e é um filme sem falas,
portanto a fala se dá a partir da perspectiva da audiodescrição. A única fala que se tem no grito é se vier a audiodescrição. Eles me mostraram camadas que nem eu tinha encontrado no filme. Então, essa é uma das belezas que eu queria compartilhar com o público da audiodescrição, assim. A partir dali também faço locução também de audiodescrição e realmente é uma outra possibilidade, realmente cada vez me entusiasmo mais pela audiodescrição. E Felipe, para a gente encerrar, assim, eu queria que tu deixasse aí uma palavra, algo que nos remetesse à audiodescrição, a importância da audiodescrição. Gostei muito que tu disse isso, daquilo que tu falou, assim, não é apenas uma questão de fazer sessões abertas, ou existem formas a gente sensibilizando. Adorei essa forma que vocês estão trabalhando aí, de conversando com as pessoas, fazendo múltiplos diálogos para, né, que as pessoas entendam o que é audiodescrição. Então, que palavra aí que... Eu não gosto da palavra mensagem final, não é muito comigo, mas qual seria? Quando a gente fala, todas as pessoas elas apreendem e sentem o mundo de formas diferentes. Existem aquelas que não usam tanto a visão e usam mais o auditivo por uma questão de deficiência ou porque, enfim, ou porque é assim que elas se formaram. E quando você constrói a audiodescrição e quando você coloca a audiodescrição nos produtos culturais, você rompe grilhões que te prendiam só ao que você está vendo. Então é libertador. A audiodescrição é libertadora, em muitos sentidos. E eu acho importante que a gente entenda que ela é um direito, sim, um dever do produtor, sim, mas ela é também uma forma de construir sensações. Então não é só lei, não é só acesso, é construir sensações e emoções. Bom, eu agradeço a oportunidade, porque a gente ainda tem bastante dificuldade de falar sobre audiodescrição, de falar sobre acessibilidade, mesmo dentro do meio cultural. E, se me permite, peço para o pessoal seguir a gente lá no nosso Instagram, AD em Todos os Cantos, porque a gente sempre fala dos nossos trabalhos, fala um pouco sobre a audiodescrição também. Então, quem tiver dúvida, chama a gente lá. Vamos chamar, vamos seguir, tu já vai ser marcado aí na nossa divulgação. Muito obrigado, Felipe. Eu quero só também encerrar compartilhando algo contigo que esse ano, quando nós fizemos a exibição especial no Festival de Gramado do Esclerosada Não é Avó, tinha uma senhora sentada em uma das cadeiras e ela tinha baixa visão, né? E eu cheguei, vi que ela tinha baixa visão quando ela chegou, porque ela foi conduzida até o local dela ali. E um pouco antes da sessão, antes de subir ao palco junto com as diretoras, junto com a Ângela Russo, né, nossa intérprete de Libras do filme, e uma grande parceira nossa, minha e tua também, fui falar com ela. Eu disse, você já assistiu um áudio desse? Ela disse, não, eu venho sempre ao Festival de Gramado. Ela tinha 20% da visão de um olho, né? Ela disse, é a primeira vez que eu vou. Eu disse, então tá, então por favor, ao final eu gostaria de falar contigo a tua sensação. Rolou a sessão. Ao final do filme, várias pessoas vieram conversar com as diretoras, comigo, aqui, então, enfim. E aí eu encontrei ela lá na saída, né? E fui conversar com ela. Felipe, o relato dela foi uma das coisas mais lindas, assim, me emocionou muito pelo fato não da questão simplesmente do que ela disse, porque o que ela disse é exatamente isso que tu terminou dizendo. Ela disse assim, olha, eu acabo de assistir um filme, pela primeira vez eu assisti outras camadas, eu percebi outras coisas no filme que eu não tinha visto, que a audiodescrição me deu. E não é apenas na questão de assistir algo, é a questão de sentir algo, de perceber algo, de fluir algo, né? Então, esta camada da audiodescrição, além da potência, ela é uma potência artística também. Então, eu vejo a audiodescrição como algo artístico, potente e algo transformador e libertador, como tu falou. A audiodescrição nos liberta de muitas coisas. A audiodescrição amplia ainda mais a percepção sobre um filme. Então, Felipe, muito obrigado por ter participado do nosso Adjuntos, muito obrigado por a gente poder falar de audiodescrição e tchau aí para quem nos assiste, para quem nos ouviu melhor. É isso aí, daqui a pouco a gente chegou ao 21º hoje. Nossa, passou rápido. É isso aí. Felipe, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado, abraço. Abraço. Adjuntos, a gente pode mais.